Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. 15 horas e 35 minutos, dia 14 de outubro de 2022. Nós temos uma tarde agradável aqui em São Paulo, 21 graus, tempo nublado. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Bom, apesar de 15h35 dá para fazer racional aqui no YouTube com em Z22. Ontem ele tomou a liquidez. Está muito volátil. Eu penso que por assistir aqui esse livro de ofertas equilibrado, a gente tem aproximadamente 2 horas e meia de pregão. Pode subir 1.000 pontos até 116.400, 116.300, 116.400. Eu cheguei a falar até 116,5, né? Agora quando eu gravei o clique, só quando eu gravei o clique ele estava aqui em cima, né? Então ele está realmente muito volátil. Eu vou ajustar essa linha. Na verdade, essa linha de retorno eu vou colocá-la mais curta. Dessa forma. O padrão da alavanca. Então acho que pode. É aquela velha história, né, professor? Quando você acha que vai estar até o fim da gravação? Eu acho que vai estar 115.900. Vai ter subido aí cerca de 500 pontos. Então eu falaria em compra agora, 115.400 até o fim da gravação, 115.900. Com potencial para buscar algo acima de 116 até o fechamento. Introdução feita. Eu chamo, pessoal, a última chamada aí para a semana do trader, começa segunda. E eu vou observar os comentários dos nossos amigos aqui no YouTube. Ian Pires. Você mandou muito bem hoje, professor. Está de parabéns. Ontem a gente pegou um racional legal no YouTube. Obrigado pelo reconhecimento. Seja sempre bem-vindo, querido Funny Dog Pinga. Previsão fundamental acertada 100% nos futuros. WinZ, obrigado por compartilhar. Disponha. Realmente ontem fomos muito bem. Querido amigo Funny, Ian, Marco Gastão, sempre conosco. Boa tarde, professor. Parabéns pelas análises acertadas, como sempre. Obrigado pelo reconhecimento. Ó, que pergunta maravilhosa e muito boa. Professor, no vencimento do mini índice, na rolagem, por que você recomenda vender e comprar o menor intervalo de tempo possível? Porque quando você tem aqui um mini índice, agora a gente tem o Z. Então, o que eu gosto de fazer? Ontem, na hora que a gente rolou, eu particularmente, vamos ficar olhando o livro de ofertas e que o professor vai explicar. Eu particularmente gosto de comprar o que está tomando a liquidez primeiro, no caso do Z. Primeiro, por que eu gosto de fazer isso? Toma um gole do meu Monster Energy Dragon Ice Tea aqui. Porque se não tiver liberado o Z ainda na sua plataforma, algum problema com margem, garantia, ainda posicionado no anterior, que é o V, você tem condições de negociar com risco da corretora. Você tem condições de fazer uma série de manobras ainda posicionado. Porque o V, ele negocia até 17, mas ele vai perdendo liquidez mais para o final da sessão. É claro, né? Conforme o tempo passa, ele perde liquidez, eu sei disso. Mas você consegue negociar. Então eu gosto primeiramente de comprar, no caso a gente está comprado, aquele que está tomando a liquidez. Uma vez posicionado nele,
Em seguida, com o menor intervalo de tempo possível, conforme o nosso querido amigo perguntou, eu vou lá e encerro minha posição no V. Por quê? Senão eu fico comprado nos dois. Eu fico comprado no V e eu fico comprado no Z. Se disparar, é o melhor dos mundos, mas se começar a cair, você fica preso nas duas posições. Ok? Então é por isso. Solange Reis, professor, boa noite. Por favor, pode analisar esse NTCO. Obrigada agora. Pra já, Solange. Seja sempre muito bem-vinda. Bom, Cirela é uma situação de ativo em tendência de alta num processo corretivo, que é onde ele abre a oportunidade de compra. Está num topo anterior. Então, uma chance de compra na correção, fechou o gap. Para seguir tendência. Ok? NTCO, que é Natura, que é uma ação que nós temos em carteira, inclusive. NTCO. Ela é uma das ações candidatas a saírem do portfólio na semana que vem, mas é aquele negócio. Para eu tirar a Natura do portfólio, eu tenho que ter uma ação com potencial parecido. Ou melhor, né? Que eu entenda que tem uma condição de explodir, digamos assim, no espaço de tempo menor. Então, mas assim, como nós estamos posicionados, nesse momento, se eu tivesse que definir entre a compra e a venda, eu falaria na compra. Né? Uma vez que, se nós estamos comprados, seria isso. Mas ela não tem um gráfico assim que você fala, caramba, tem um sinal robusto, me traz uma certa euforia, animação. Sendo sincero, não. Então, é dessa forma que eu vejo Natura. Certo? Deixa eu só mandar um recado para minha equipe aqui, pessoal. Só um segundo aqui. Muito bem. Muito bem. Eles pediram para falar da semana do trader, eu já falei. A migração dos grupos de Telegram também, a gente vai unificar os grupos de Telegram, tá tudo certo. Do Telegram é isso, pessoal. Tá lá no Telegram o recado, a gente vai unificar todo mundo num grupo só. E seria isso aí. Maravilha. Então isso é sobre Natura, é isso. Querido amigo Roberto Solange, muito obrigado pela sua ilustre participação. Solange, João, Everson, Marco, Fanny, Ian, que tornaram o nosso programa ainda melhor. Muito obrigado. Roberto Prado, bom dia, professor. Poderia analisar em Embraer? Claro. Comprar a 10,70 apesar das quedas recentes? Grande abraço, muito obrigado. Disponha, querido. Vamos ver, Embraer. Eu estava falando com meu filho que é rapidinho, também está confirmando um almoço para domingo. Pessoal, a Embraer tem uma situação parecida com Natura. Ela tem uma relação direta com o dólar, mas que não tem sido cumprida, mostrando fraqueza do papel. É uma ação com bons fundamentos, é aquela história. Alguns alunos meus que trabalham como traders, são tesoureiros, essa coisa toda, eles me contam, eu também já vi esse tipo de experiência nos bancos, tal. Você tem que definir entre a compra e a venda num ativo. Você não tem como dizer assim, não, mas eu prefiro comprar Vale. Não, você tem que definir. Se eu tivesse que definir entre a compra e a venda, eu compraria. Por quê? Porque tem um fundo duplo, uma pinça de fundo, rompimento falso, mas não é uma ação que eu escolheria. Mas entre a compra e a venda eu compraria. Ela é mais provável que ela forme por aqui um fundo duplo do que ela fique trabalhando abaixo de 11,57 e acione um pivô de baixa.
ok? Então, eu compraria nessa região que o nosso querido amigo está comentando aqui, 10,70 sim. Você pega a faca cortando, mas também bem descontado. Everson Luiz, querido amigo, boa tarde, professor Wagner. Passaram a mão no teu Corinthians, estamos juntos. Na verdade, contra o Flamengo, passaram a mão nos 2 jogos da Libertadores. Não era para ter sido 2-0 primeiro, nem 1-0 segundo. Eu acho que se o juiz não tivesse passado a mão nos 2, com todo o meu respeito, o meu carinho aos flamenguistas, né? Era para ter sido 0-0 os 2 jogos decididos nos pênaltis. Com exceção, ok, com exceção talvez do primeiro gol do Flamengo no primeiro jogo, mas é algo polêmico. As outras situações, o árbitro, na minha opinião, operou o Corinthians e agora as pessoas falam muito do lance do pênalti, que foi absurdo, né? Do Léo Pereira, que sempre faz alguma atrapalhada. Ele e o Raul Gustavo é do Corinthians, jogam bem, mas quase sempre fazem alguma coisa exótica no jogo. Aquela bola na mão com o braço aberto, o pessoal coloca até o Cristo Redentor ali, fazendo uma alusão, não sei até que ponto é bacana misturar religião e tudo, mas enfim. De tão aberto que estava o braço do rapaz, né? Eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas justas, então não concordo. E se fosse a favor do Corinthians, eu falaria da mesma forma. João Vinícius, querido amigo, no que tange ao Inzê, nesse momento em quase 17.500, desenhando uma mulher grávida, sinalizando claramente uma autoexpressiva para os próximos dias e semanas. Creio que a resistência de 118 se rompida será decisiva, movimento de alta consistente, que Deus ilumine a todos nós. Querido, essa situação do Inzê é uma situação complexa, né? O mercado doméstico ele trabalha alheio a qualquer, digamos assim, qualquer toque de realidade. Ele não segue nada nos últimos dias, enfim. O que não pode acontecer aqui é a perda de 114.315 e dessa região também de 115 e 210 também não seria interessante ele estar aqui nesse momento, por quê? Isso daqui é o gráfico ajustado, aí começa a complicar. Não. A gente tem o padrão da alavanca, conforme eu comentei, aqui no gráfico com base no fechamento. Ele respeitou uma retração de Fibo e tem um gap aberto. Pô, a descida no gap aqui, eu acho que não seria o melhor dos mundos para nós. Agora, alta forte, é claro, né? O rompimento de 121, 140 seria o mundo ideal. Mas acima de 116.930, que é esse topo aqui, eu entendo que o mini índice já vai virar para cima. Sinal vira, né, a força compradora. Aqui, ó, unindo essas retas aqui não faz muito, não leva a nenhuma conclusão assim de uma LTB importante, alguma coisa do gênero. Unindo essas duas aqui, somente os 2 toques. Então o que eu gosto de traçar uma LTB. Você pode até traçar várias, né? Mas uma que faça mais sentido nesse momento a mais atual. Então aqui eu tenho praticamente 3 toques. E é que aqui a gente teria que atualizar, mas enfim. Aqui não houve o terceiro toque, mas sendo ela a LTB mais atual, eu penso que é o que faz mais sentido. Então é praticamente a ideia de um triângulo aqui, caso essa região seja respeitada, mas o mercado tá, não sei não hoje se ele vai reagir até o final, alguma coisa do gênero aí. Ok? Legal. Então, assim eu atendo os nossos queridos amigos do YouTube. Eu vou fazer os ativos fixos agora. Eu vou falar primeiro de B3SA3. B3SA3 foi elevada pelo segundo dia seguido, dessa vez às 18 pelo Santander. Vamos dar uma repassada aqui, ó. Primeiro,
para eu não esquecer. Eu vou fazer o estudo de BlackRock, que divulgou o balanço ontem. BlackRock ontem divulgou o balanço. Eu vejo como oportunidade, né? Você pega um ativo que outro dia estava de 760, ele bateu ontem $503, é uma barra elefante de 6,58, hoje está corrigindo 2,94, eu seria comprador. E acima ainda do fundo que acionou pivô, 543, compra. Né? Eu compraria. Então, BlackRock é a primeira. Na verdade, eu acho que foi, por exemplo, PepsiCo, eu acho que foi na... Hoje é sexta, ou foi ontem ou foi quarta que saiu o balanço. PepsiCo é uma outra situação de compra também, deixou um gap aqui provavelmente de fuga. Fora da banda da banda. Aí o ativo, por exemplo, subiu ontem 3,08. Acho que o balanço foi no dia 12 mesmo, né? Na quarta. Subiu 4,18, depois subiu 3,08. Ela estaria envolvendo uma parte, eu estaria dentro, seria comprador. Mas é uma nuvem negra, mas tem que avaliar o contexto. E é claro, né? Acima de 172,03 ela ganhará força. Então, PepsiCo, BlackRock. Aí falando dos balanços de hoje, United Health. United Health divulgou seus números hoje. Uma situação também interessante. Corrigindo, né, depois de um movimento de alta mais forte, situação interessante para compra. Nós tivemos JP Morgan. Nós temos, inclusive, em carteira. JP Morgan. JP Morgan Chase. JP Morgan é uma das nossas apostas. Eu acho que não faz sentido, né? Nós temos aqui um canal. Uma cunha que seja. Que as retas não são exatamente paralelas. Claro, né? Acima de 112,99 tem mais espaço para subir. Talvez 121,55 a gente tem em carteira. Aqui tem um padrão penetrante, um processo forte ontem. O mercado americano como um todo inflexionou. Eu acho que vai romper aqui essa cunha e vai embora. Vai subir a 132 aí nas próximas semanas. Temos o Wells Fargo. WFC. O Wells Fargo, um gráfico um pouco mais inclinado, né? Ele apresenta aqui o padrão da alavanca, ontem subiu 4,62. Eu acho que é um gap de fuga, uma situação de compra também, né? O ponto alto será o rompimento de 46,27. Nós temos aqui 46,32, 46,14. Uma vez rompido, projeta 50, talvez $54. O investidor estrangeiro ingressa com 207 milhões. Em outubro, um aporte positivo de 1 bi 414. Aos trancos e barrancos está indo. Então a gente falou de JP Morgan, Wells Fargo. E teve o balanço também Morgan Stanley. Olha, o gráfico de JP Morgan e Wells Fargo ele está mais favorável, né?
porque o que subiu ontem está negando hoje, né? Uma queda muito forte numa região de gap. Aquela história, eu compraria o JP Morgan, que nós temos a compra, ou o Wells Fargo, mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa em Morgan Stanley, eu compraria também, mas prefiro os outros dois, especialmente JP Morgan, que é onde nós temos uma posição de compra. Estão feitos aí os balanços americanos, B3, SA3 foi elevada, né, pelo Santander, que é um movimento... Ó, Citigroup também teve seu balanço divulgado, o dia dos bancos norte-americanos. Então, Citi, né, o mercado ontem subiu, hoje dando continuidade. Eu acho que os bancos em geral estão bastante atraentes, né? JP Morgan, Wells Fargo e Citi também. Então todos eles são comprar... Muito bem. Muito bem. Pessoal, tá acontecendo um negócio engraçado aqui. Eu tinha colocado uma sala para vender num condomínio que eu tenho. Só que assim, eu queria vender para pegar o mercado lá pelos 105 mil pontos, 104 mil pontos e reforçar alguma ação ou comprar em vale. Aí eu falei pro pessoal, olha, o mercado subiu, deu uma deadline lá, combinamos até o dia 30/9. E aí eu falei, ó, tirem, não tenho mais interesse em vender, tá alugada tudo. E o pessoal da própria imobiliária tá me oferecendo a sala agora. É mole? Parece brincadeira, mas não é. Então vou responder agora para a corretora. Essa sala é minha. São duas situações. Primeiro, que estão vendendo uma sala que não era para estar mais. E segundo, que é brincadeira, né? Os corretores que me conhecem oferecer minha própria sala para venda, né? Quer dizer, não era para a sala estar à venda, ela tá. E porque eu já tirei a falta de atenção, né? Parece brincadeira, mas não é, mas vamos em frente. E o mini índice caindo um pouco aqui, hoje parece que não vai, força compradora não vai prevalecer. Então, pessoal, por exemplo, aqui, ó, Banco do Brasil, em queda, ombro, cabeção, ombro invertido, aciona o martelo a 39,86, acho que é uma situação interessante para compra. Nós temos aqui Bradesco. Esse movimento de queda nos bancos, ele começou quando o JP Morgan classificou o Bradesco como um ativo muito arriscado por alguns negócios controversos. Controversos não ilegais, pessoal, negócios arriscados, mas não detalhou quais. Então eu achei algo... Enfim, e gerou uma queda no setor a partir daí. Mas o mercado não é bobo, né? Se é uma queda pontual no intraday é alguma coisa, mas... E o Bradesco caiu mais que a média mesmo, mas eu não, de verdade, eu não vejo... Em breve a gente vai ter o início da temporada de balanços aqui no Brasil, inclusive
nós vamos cobrir, como é praxe. Deixa eu até ver aqui, eu anotei um... tá falando mais aqui no que eu... aqui no Brasil vai começar em breve também. E é algo que pode roubar a cena. Deixa eu colocar aqui, pessoal, combinado foi até... Ai, ai, deixa eu só falar aqui. Deixa eu ver, tem alguém interessado? É cada uma. Maravilha. Então acho que é isso, Bradesco, Itaúsa. Situações que... O pior é que a pessoa está negando. Cada uma que eu vou te falar. Então Itaúsa está no topo anterior, situação que remete à compra. YouTube respeitou a média de 21, uma situação de compra também para seguir tendência. E aí nós teremos aqui Sambi 11, que é o ativo juntamente com o BPAC. Que nós temos em carteira. Eu acho que hoje Santander e BPAC são realmente as melhores situações, porque a gente parece que nós temos aqui uma simetria em V, parte alta de um alargamento, e BPAC tem ombro, cabeça, ombro invertido claríssimo. Hoje entre Santander e BPAC eu compraria metade das duas, tanto que nós temos ambas em carteira. Aí o IFNC tocou a média de 21, eu acho muito provável que respeite essa região. Nós temos o IMAT, índice de materiais. O IMAT está errado aqui, então eu vou fazer o IMAT lá no TradingView. O IMOB eu entendo como uma correção até o topo anterior e média de 21. Tem a LTA aqui para segurar a onda também, índice de consumo. Índice de consumo também está errado. Então vamos fazer IMAT, índice de consumo aqui. Então o índice de materiais, ele até surpreendeu. Por que que... Essa é uma pergunta que foi feita de forma coletiva. Eu respondi algumas vezes, mas eu vou responder de novo aqui. Por que que o IMAT subiu? Por que que a Vale subiu com o minério parado? Então, assim, o IMAT ele foi impactado não só pela Vale, né? Pela Petro também, a gente vê aqui, ó. Petro 3. Em razão dessa reação do petróleo, né? Então, Petro 3 subiu. Petro 4. Né? E a própria Vale, no caso da Petro, foi realmente seguindo a reação do petróleo, especialmente depois daquele corte anunciado de 2 milhões de barris por dia a partir de novembro, mas também não disparou como muitos esperavam, porque os Estados Unidos vão liberar reservas de emergência. Olha que interessante esse desenho na Vale, né? Tá sobre um ponto de clímax, tocando uma LTB e uma LTA, o ponto onde elas se encontram. O IMAT ele subiu
Por essa razão, agora por que a Vale subiu? Porque existe possibilidade real, já contratou até assessores para o IPO da sua divisão de metais. Não. Então isso impulsionou o ativo. Aí nós temos o índice de energia fraco, mirando aqui o gap. E nós temos o índice de consumo. O índice de consumo, está faltando aqui esse candle, mas percebe-se aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Então é algo que vale a pena destacar. Petro nós já fizemos, Small 11 aqui na tela. Entendo como oportunidade. Pullback na LTB do canal rompido e a mínima de ontem preservada. Aí façamos a carteira desafios. Curi. Curi é Curi, né? Mastro... É um mastro bandeira, na verdade é desproporcional, mas você vê que o ativo não corrige junto com o mercado, mostrando força. Dexco é uma candidata. Ontem ela deu um sinal de reação. Hoje o ativo já corrige. É uma candidata a ser trocada na semana que vem. Agora eu vou te falar como eu gosto de trocar esse ativo. Eu gosto de trocar quando eu percebo que ela só vai quando existe um fluxo maior, assim, ela não tem uma força que tem, por exemplo, a Curi, que segura no movimento vendedor. Quando o ativo, por exemplo, segue o fluxo num dia onde está aquela euforia tal, e a ação sobe e você consegue trocá-la por uma ação talvez com uma configuração gráfica melhor. É o cenário ideal. Né, um dos cenários, né, tem aquele cenário que as pérolas se misturam às pedras, que eu falo também que tudo cai, mas que não é o caso. O mercado está devolvendo uma parte daquilo que subiu na semana passada tão somente. Aí nós temos Gerdau. É o caso parecido com Curi, correção no tempo. Não é isso? Local Web é Local Web, né, uma ação de fluxo, mas penso que nós estamos diante aqui de uma correção para configuração de pivô. A Local Web, ela tem uma região que não vai ser fácil passar, ó, ela fez topo a 10,72, ela fez topo a 10,94, a 11,29, ela fez topo a 11,12. Então ela fez 1, 2, 3, 4, 5 topos numa região parecida. Ela chegou a botar a cabeça para fora aqui, tipo uma tartaruga, mas rapidamente ela voltou. Não. Agora, por exemplo, trabalhando com Fibonacci, aqui a gente tem 11,45 e tem 8,29. Além de ter aqui o padrão da alavanca, respeitou a retração de 38,2. É algo interessante. Nós temos Melnick. Melnick é mais uma candidata a ser trocada. Né, se você me perguntar, putz, está nos planos trocar positivo também? Não está. Ela está caindo hoje. Eu acho que ela gera oportunidade nessa queda. Não é uma candidata a ser trocada. A gente tem alvo a 15. Mas Melnick, por exemplo, é. Vivara. Ontem eu coloquei para vocês o fato relevante que aconteceu com o ativo. Ela está mais ou menos no nosso preço médio. É aquela história. Talvez se eu consigo pegar uma ação que não tem um ponto de dúvida como tem Vivara e trocar, pode ser que eu o faça. Né?
salvo uma reação no curto prazo. Então, de repente, eu pego uma ação inflexionando, que tenha fundamentos melhores, eu posso trocar. É uma hipótese, que é o mesmo caso de Mater Dei. A ativa não vai, ela vai, volta, volta, vai. Agora desceu. Quando eu tenho dúvida visualmente se existe um gap, eu tenho aqui 8,70, a mínima de hoje 8,65, esse gap foi fechado, eu o apago. DI1 F25, DI, ele acionou um pivô. O DI ele tem duas situações aqui. Primeiro, um pivô de alta acionado a 11,650. E algo que me deixa com uma pulga atrás da orelha no curto prazo, não um motivo assim, de preocupação, de achar que vai ter uma inflexão no mercado. Primeiro, né, os juros americanos subiram pra caramba, o DI não acompanhou, porque o Brasil tem uma situação fiscal, econômica hoje um pouco diferente. Mas tem um pivô e tem um ombro cabeção ombro invertido. Isso é inconteste. Nós podemos traçar aqui uma reta. Eu acho que é um ponto que separa o joio do trigo, além da cabeça do pivô. O Ibov, pessoal, aqui na tela, ele aprofundou, né? A gente estava vendo aqui. Ele aprofundou a queda. Não. Acho que não vale a pena sair da posição no mini índice nem nada. Perdeu esse suporte. Né? Ontem ele foi abaixo e voltou, hoje está testando a mínima de ontem. Talvez oportunidade para quem está de fora do day trade, enfim, entrar. Enfim, é um candle sem dúvida nenhuma diferente daquilo que a gente julga ideal, mas eu vou traçar aqui no BOVA11 também de forma milimétrica. Esse fundo nem vale a pena ficar marcado. Então aqui nós temos 102,43, 114,47. De 14,47. Então está na retração de 50%. O mini índice ele foi por um caminho um pouco diferente. Acho que não vale a pena pensar em sair de posição. Seria interessante ele fechar acima da retração de 50%, mostrar que respeitou a região, porque sempre incomoda um gap puxando o preço, está na retração do meio. E um movimento, né, possível aqui de respeitar essa LTA, ele não aconteceu, acabou perdendo e acelerou para baixo, caindo 1,34. Então, além da gente ter o 114.810 como suporte, nós temos aqui o 115.010. E são dois pontos que, se o mercado voltar a trabalhar acima, naturalmente vai assustar os vendedores mais recentes e pode estar diante, por exemplo, de uma cunha de baixa, alguma coisa do gênero por aqui. WDO acionou um pivô de alta aqui no 5277. Fundo topo e um fundo mais alto que o anterior. Eu acho que é o ponto que separa o joio do trigo, a cabeça do pivô.
E hoje uma alta, né? Você vê candles craquelados, aquele padrão do varal, respeitando a média de 5 sem sinal de topo por enquanto, mas assim, se formar um topo mais baixo que o anterior, eu acho que devolve tudo e mais um pouco aqui. Aí eu vou até estender essa reta. O milho está dormindo, o milho provavelmente nós trocaremos na semana que vem, a gente vai usar a margem para alocar num ativo. Vamos ver aqui a bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai, ela sugere uma simetria em condições de trazer o preço aqui em cima, 5278. Nós temos a bolsa do Japão sugerindo também fundo, padrão da alavanca e um gap de fuga. Lembrando que acima de 27.399 deve acionar no pivô de alta. E o minério dormindo, né? O minério ele é um reflexo da morosidade que acontece hoje na China. Agora, observando o gráfico pura e simplesmente, fundo duplo com eixo a 97,40, possível repique aqui até os 105. E hoje, pessoal, o mini índice, o movimento que a gente esperava que ele faria para cima, ele fez para baixo, né? A gente tem aí 96, quase 97% de acerto nos movimentos no mini índice. Hoje vai ser um dia que a gente vai errar, porque ele saiu de uma situação aqui de 105.500, ele caiu 1.400 pontos. A gente imaginou que ele poderia subir isso, de repente, romper essa LTB, mas ele não fez, né? O pessoal está com receio de ficar posicionado aí no final de semana. O petróleo, penso eu que se houver a perda da mínima de ontem, 91,14, ele vai derreter, enquanto acima dessa região é um teste desse pequeno topo e da média de 21. No caso do Brent, o WTI a mesma coisa, aqui a mesma leitura, topo anterior, média de 21. Aí nós temos os títulos americanos de 10 anos. Até tem uma ideia aqui de rompimento falso, de uma estrela cadente, mas precisa acionar. Seria precoce falar em topo agora, porque tem toda a conjuntura da tendência. E conforme as bolsas americanas estão acelerando, né, não estão devolvendo totalmente a alta de ontem, mas mais da metade. Então isso, agora sim as bolsas americanas foram, as bolsas domésticas foram impactadas, né, tá na metade do candle. Não anula, mas é claro que enfraquece o sinal, mas não anula. Né, principalmente no Dow Jones, que está no primeiro terço aqui do candle de ontem, tem a ideia de um fundo duplo com eixo a 30.454. Aí temos o VIX aqui na tela, topo mais baixo que o anterior, me parece uma simetria em A com alvo a 28,50, né, o que trará o VIX aqui para testar a LTA. BZQ, ele está praticamente anulando a alta de ontem. Se ele a baixa de ontem, se romper a máxima 21,59, ele pode trabalhar no vazio sim, preencher o gap, apesar de eu não achar que é o cenário mais provável. E temos o EWZ, que perde a mínima. É claro que o gap passa a atrair o preço, mas não... a gente não tem uma certeza se esse gap será preenchido, porque o movimento de alta é muito forte, mas é uma ideia, é um possível alvo. Aqui é uma ilha, né, de reversão, um padrão muito forte, mas o mercado resolveu acelerar aí no final. Vamos ver como é que ele abre na segunda-feira. Temos a Bolsa do Reino Unido. O Reino Unido tinha acionado o martelo a 6872,90, devolveu tudo, mas o sinal prevalece, ele é realmente ainda muito forte. E nós temos a Bolsa de Paris. O ponto alto será o rompimento aqui, se ocorrer, de 6.039 com
69, Eurostock 50 chegou a acionar o sinal. Aqui é um martelo, poderia ter um corpo um pouco menor, uma sombra maior em proporção ao corpo, mas é um martelo, né? Rompeu a máxima a 3.402 e voltou, e nós temos o índice DAX, que uma vez acima de 12.673 acionará o pivô de alta. Antes disso, o sinal, por exemplo, do engolfo, ele é forte, mas ele não será, digamos assim, um sinal pleno de inflexão através de um pivô. Mas é um sinal importante, independente dessa queda que a gente tem no mercado aqui no intraday. Aí temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Tem o fundo anterior como referência, 865,60, e a cabeça do martelo a 871,10. Foi e voltou. O fluxo para mercados emergentes claramente tendência de baixa. Uma virada pode trazer algo novo, apesar que a pressão de saída de capital da China, ela, sem dúvida nenhuma, faz uma pressão no sentido aqui negativo, né? Então, por exemplo, o Brasil tem um bom saldo no mês, diferente da China, que tem saída de capital, isso impacta no MME. E nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. Né, o DXY, ele nos passa aqui a ideia de um topo mais baixo que o anterior, mas ainda talvez seja precoce assim, para entender que ele vai cair e pressionar o dólar negativamente. Pressionar o dólar negativamente, né, e aí o real poderia apreciar-se. Bovespa em dólares, um gráfico parecido com o EWZ. E aí aqui ficou faltando somente o Bitcoin. O Bitcoin está dormindo. Uma das ideias da semana do trader, que vai começar na segunda-feira, vai ter lives segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é trocar o capital que a gente tem investido no Bitcoin por uma ação somente aqui no Brasil. Daí ficam como alternativas BitH11, né, que está dormindo também, bandas justapostas, e o Hash 11. Perfeito? O pessoal está entregue, deve haver alguma reação, né, mas é decepcionante que essa movimentação no mini índice. Ele está na mínima, pressionando a média, acho que deve respeitar essa região. Daqui a pouco passa um pouquinho aqui acima dos 114 mil pontos e tal. Mas o movimento, a gente começou a gravar, ele estava acho que perto aqui do 115,5, né? Caiu aí 1.500 pontos. Da mesma forma que poderia ter subido pela volatilidade, mas enfim, o mercado está meio ressabiado, tem congresso do Partido Chinês, acabou fazendo um movimento diferente. Acho que vale a pena manter, estender para segunda-feira, e a gente vai pegar aí a semana do trader, provavelmente com uma boa oportunidade para aqueles 5 mini contratos extras, né? Talvez hoje feche aqui no 114,5, é uma possibilidade, reduzindo um pouco essa queda. Então, saúde e paz a todos. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer uma nova gravação no final de semana. Hoje eu vou colocar stories lá no Instagram, vou colocar também uma matéria, um post, né, que faz alusão à semana do trader, a frase do dia, e se eu não fizer live hoje, amanhã a faremos. Um grande abraço a todos, queridos, muito obrigado pela sua atenção, valeu!